Olá, eu me chamo Alan Santiago, sou professor de comunicação e também apresento o canal Valor Entrevista. E esta é a sua videoaula referente ao nosso workshop de comunicação, vendas e atendimento que você teve o prazer de participar de forma presencial. Eu considero essa aula um momento bem especial para reforçar os conhecimentos que você teve conosco aqui no nosso espaço de mentoria. Conhecimento liberta. E para você que gosta de estudar observando, ouvindo, eu preparei com exclusividade este momento bem especial para você melhorar a sua capacidade de entender o assunto que a gente aborda aqui na nossa mentoria. Os 3 pilares do workshop é justamente sobre isso que nós vamos falar. O primeiro pilar, eu já separo para você, a oratória, a própria oratória dita. Essa tão e famosa, conhecida oratória que a gente viu no nosso treinamento. O nosso segundo pilar é o atendimento e depois, fechando esse workshop de forma presencial, nós temos também a venda, que é o nosso terceiro pilar. Claro que oratória é atitude, portanto, você precisa estudar, ler, preparar melhor a sua mente para que quando você estiver em ação, diante de um público, de uma plateia, você consiga colocar os pilares da oratória em ação. Primeiro pilar, oratória, segundo, o atendimento e o terceiro, a venda. E qual é o resultado? Você viu que no workshop presencial você fez um teste, que é desta empresa, que eu compartilho com vocês, que é uma empresa sensacional, ó, 16 personalities. Esta empresa cede de forma gratuita um teste. Você fez, descobriu e, claro, fica aí no seu coração sobre a sua personalidade. No nosso treinamento você fez o comentário, então quero que você reflita agora a respeito disso. Vocês também perceberam que nós temos 3 gatilhos. E esses gatilhos, eles funcionam muito bem e são maneiras de aprendizagem. O primeiro gatilho é o visual, depois nós temos o segundo gatilho, que é o auditivo, e depois, para fechar esses gatilhos, que são maneiras de aprendizagem, você percebeu que a gente falou de sinestésico. Cada um tem um conceito. Tem pessoas que vão aprender no visual, observando, por isso nós temos no nosso treinamento muitas cores, poucos textos e principalmente esse lado visual que é fundamental em qualquer treinamento. Depois, algumas pessoas ouvem mais do que falam. Tem pessoas que aprendem no auditivo. E o sinestésico, que como você percebeu, é quem gosta de fazer, é a mão na massa. Então, essas são as 3 formas, chamadas de gatilhos, que você tem como aprendizagem. No nosso workshop, a gente teve a oportunidade, deixa eu pegar aqui o meu café, nós tivemos a oportunidade de trabalhar dinâmicas. A nossa dinâmica nesse workshop, para você recordar, é uma dinâmica leve, onde 80% do treinamento é prático. E aí o que é que eu sempre peço aos nossos participantes? Que você participe, que você interaja, que você tenha a atitude de sair do seu lugar e realizar as dinâmicas. Nesse workshop você percebeu que a gente viu vídeos, cafezinho delicioso. Nós vimos vídeos, nós vimos fotos, tivemos também alguns textos, áudios e principalmente cores vibrantes, para que você não disperse. Saiba fazer uso das cores nas suas apresentações. E claro, o que eu sempre peço é para que você seja participativo. 80% de dinâmica, ou seja, você não vai ficar entediado, sentado, observando o professor falar. Nesse treinamento que você participou, e para você que está assistindo este treinamento e ainda não participou, saiba que ele é completamente dinâmico. O que eu oriento? Eu sempre peço o foco. Nós precisamos, enquanto as 3 horas de treinamento acontecem, ter o foco. E a colaboração de todos é importante. Depois desse slide a gente tem um vídeo, esse vídeo eu vou passar para que a gente não tenha nenhum strike aí do YouTube, por motivos de direitos autorais. Motivos de estudar a oratória.
essa é uma pergunta, você deve estar se refletindo agora a respeito. Bom, por que que eu fui estudar oratório? Por que que eu estou desenvolvendo essa habilidade? Eu separei 3 motivos. O primeiro, melhora dos argumentos. O segundo, melhora a dicção. E o terceiro, e não menos importante, amplia o networking. Pessoal, esses 3 motivos já são motivos suficientes para que você tenha a atenção devida com a oratória. Então, muita atenção, porque quando você tem uma oratória eficiente, você melhora os argumentos, melhora a dicção e amplia o networking. Para quem está perguntando aí, pô, mas o que é a dicção? Eu vou mostrar um vídeo rápido para vocês terem uma noção do que é. É isso aqui, ó. Ó. A maneira como as pessoas estão te ouvindo. Simples assim. Dicção. E aqui, nos argumentos. Rápido. Ó. Os argumentos também precisam estar bem preparados. Nós temos neste workshop uma dinâmica que a gente chama de dinâmica do POT. O objetivo dessa dinâmica é trabalhar a leitura, raciocínio rápido e estrutura de fala. Você tem um POT em cima da mesa ali na nossa sala de mentoria, onde você vai retirar a frase que está no POT e fazer a leitura. A primeira leitura é sentado ali, junto com todos na mesa. E a segunda leitura é de pé, ou se expondo, vindo à frente, ou na mesma posição, só que de pé, para todos te observarem. Tem diferença? Tem. Quando você está sentado, a tua respiração é uma coisa. Quando você está de pé, a tua exposição muda e você passa a ser enxergado de forma diferente. E talvez um pouco de nervosismo nesse momento rola. Então, nessa dinâmica, a gente já começa a entender como é que vai ser o nosso treinamento, o nosso workshop. E aí, a gente avança. Falar em público não é talento, é uma habilidade treinável. E é verdade. Eu estudo comunicação desde os 10 anos de idade. E todo tempo a gente tem que estar revisando, estudando, ampliando, melhorando essa capacidade intelectiva para dar conta do nosso dia a dia. Principalmente para quem trabalha com vendas. Isso é importantíssimo. Isso é uma regra mundial. Falar em público é uma habilidade que você treina. Além disso, no nosso treinamento, no nosso workshop, a gente usa uma escada. Quem está participando já participou dessa dinâmica, que é o degrau que representa o seu sucesso. Você tem uma escada, você escolhe ali e faz a dinâmica da escada do sucesso. É no improviso. Você vai subir nessa escada, para quem participou, recorda, e fazer uma breve apresentação de 30 segundos. Então você tem o primeiro, segundo degrau, você subiu, olhou para a câmera ou olhou para as pessoas no nosso ambiente de mentoria e faz a sua apresentação. Eu sou Alan Santiago, sou professor de comunicação e há 15 anos eu estudo este universo da oratória, para justamente poder te oferecer da melhor maneira possível um treinamento eficaz e qualificado. Muito obrigado pela atenção de todos e você desce da escada. Percebeu que é tudo muito breve, muito rápido? Claro que no nosso treinamento você tem espaço para comentários. Faz o seu comentário, participa e, claro, eu sempre te pergunto, como é que é subir na escada? Você que participou ali da dinâmica, como é que foi para você? Muita gente ainda tem dificuldade de entender essa parte mental, tá bom? Avançando aqui na nossa mentoria, no nosso workshop, a vida ela acontece em 3 canais que a gente chama de canais de acesso. Delicioso café. Os 3 canais de acesso são, primeiro, familiar, o segundo, aqui ó, profissional e o terceiro, social. A nossa vida ela acontece nesses 3 canais. Você aprende e leva para o seio familiar, você aprende e leva para a vida profissional e você aprende e leva para a vida social. E tudo isso, claro, monitorado, estudado, avaliado de uma maneira que você consiga sempre se sair melhor a cada tentativa de exposição. E aí a gente tem exercícios. Vamos exercitar?
De pé, a gente sempre pede para todos ficarem de pé, agradece a participação de todos e a gente vai para a ativação do corpo. Pessoal, o corpo como porta da mente. Realizar essa ativação do corpo antes das suas atividades profissionais ou de exposição, quando você for falar para um público. E aí, nesse exercício, o que a gente passa aos nossos estudantes? Ele serve para oxigenar o cérebro, ativar as habilidades e, sobretudo, muita atenção agora. Mexemos com a respiração. E aí tem técnicas, vocês viram no nosso workshop, as técnicas essenciais de respiração para facilitar e oxigenar o cérebro. Nós temos técnicas também para usar a postura e nós temos também técnicas de voz. Para quem participou do nosso workshop presencial, domina muito bem essas três formas, essas três habilidades que são importantíssimas também. A comunicação também é diversão. Então a gente passa lá um vídeo a respeito de como você atrai a atenção das pessoas usando a comunicação e a diversão, o bom humor. E aí eu apresento um vídeo, esse vídeo rola aí uma interação, uma brincadeira, e a partir daí a gente começa falando do nosso primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? Lá no início a gente viu que nós temos o primeiro pilar, a oratória, depois o atendimento e depois as vendas. Uma regra importante que eu sempre peço para os estudantes que vêm participar do nosso workshop, bloco de anotação e caneta. Quando você lê, você guarda aqui. Quando você escreve, você guarda aqui. E isso são maneiras de você estudar, de você analisar. Na oratória, quando a gente vai falar desse tema que é importante e é base para o nosso workshop, a gente sempre recorda o seguinte: nós temos 5 temas dentro dessa linha de pensamento falando de oratória. O primeiro tema é a mentalidade. Não dá para você, presta bem atenção, estudar sobre oratória se você não dominar a mentalidade. O que é a mentalidade? A gente vai ver, eu vou explicar com calma sobre isso. Depois nós temos a postura, a oratória digital, termo muito utilizado nos últimos 10 anos, o storytelling, importantíssimo para quem gosta e precisa ampliar a maneira como conta a sua história de vida, a história do seu produto, a história da sua empresa. E aqui, o discurso. Nós montamos esse roteiro dentro da oratória. E todos esses pontos são utilizados com vendas e atendimento. Teremos todas essas formas, 5 temas, dentro do tema pilar oratória. Aí a gente avança, chegando no primeiro tema da oratória, que é a mentalidade. E a gente já começa com uma provocação. Questione-se, enfrente o seu medo. Café delicioso. Café e água são 2 coisas que a gente não dispensa aqui no nosso espaço de mentoria. Aliás, para você que quer participar, fica antenado no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. A gente procura realizar 1 vez ou 2 vezes por mês o nosso workshop. Tem um ticket médio super acessível, vem com certificado, vem com um coffee break especial que a gente monta aqui para os nossos alunos, vem com material didático, esse material didático fica na palma da mão, e a gente libera também essa videoaula que você está tendo agora para que você possa recordar os conteúdos que você viu durante o nosso workshop. Primeiro tema da oratória, mentalidade. E aí a gente começa uma brincadeira, uma viagem bem interessante, que é o seguinte, é a base de todo o processo de comunicação e é o motor invisível da oratória. E eu vou te explicar a partir de agora como é que ela funciona. Trabalhando bem a mentalidade, você consegue avançar em diversas áreas da sua vida profissional, social e familiar também. Engraçado, o medo não existe em lugar nenhum, exceto na nossa mente. A glosofobia é o medo de falar em público.
As pesquisas dizem que 89% da população mundial tem este medo aqui. Ou seja, 11% da população mundial faz exatamente isso aqui, que nós estamos apresentando para vocês nesta videoaula. Jornalistas, repórteres, né, jornalistas em geral, radialistas, professores, pessoas da área humana, da comunicação, dominam os 89% de pessoas que não conhecem e não estudam sobre esse tema. E sabe o que é interessante compartilhar com vocês? É que esse tema é base para tudo. Para você que é empresário nesse momento e precisa vender o seu negócio, você tem que ter uma boa argumentação. Você precisa saber negociar com os seus clientes. Você precisa abordar de maneira inteligente o seu colaborador dentro da sua empresa. E isso tem a ver com mentalidade. Uma mentalidade forte, você avança. A gente vai explicar para vocês agora. E tem uma coisa que eu sempre mostro no nosso treinamento aqui no nosso workshop. Não fuja, não se abale, não pare. Crie comando. É interessante falar de mentalidade porque é o seguinte: com medo ou sem medo as coisas vão acontecer, concorda? Então, quando você está diante de uma plateia, não fuja, não se abale, não pare. E eu vou dar os caminhos a partir de agora para que você possa trabalhar isso de uma forma inteligente. Uma mentalidade positiva e confiante é essencial. E olha só, com ela, você vai, atenção, superar o medo e a ansiedade. A mentalidade nada mais é do que o seguinte: você confia em você? Ótimo, agora avança. Confia e avança. Supera o medo e a ansiedade. Constrói autoconfiança. Respirou, mentalizou, estudou sobre o assunto, autoconfiança. E depois conecta com o público. Eu estou dando para vocês um conteúdo, entregando para vocês um conteúdo. E eu preciso estar aqui, conectado. Eu preciso cuidar com o meu medo, a minha ansiedade, porque eu também tenho. Eu também preciso ampliar e melhorar a minha autoconfiança, porque eu também tenho. E conectar com o público. A dinâmica aqui tem que ser interessante, inteligente, tem que ser rápida, sem ruído. A gente vai ver tudo isso nessa aula, desse workshop especial para você que participa. E quando você tem uma mentalidade forte, você cria o rapport. Para quem não conhece sobre esse tema e para quem estava no nosso workshop, o último realizado que você participou, vou recordar para você. O rapport, eu vou explicar, nada mais é do que, olha só, a capacidade de criar uma conexão, uma empatia e uma sintonia de forma rápida. E aí tem algumas portas interessantes. Primeiro, o espelhamento. No espelhamento você vai perceber gestos, postura e tom de voz são similares aos da pessoa que está na sua frente. O rapport, ele traz essa energia, muito energético. A pessoa fala para você, estou feliz, cara, você já sobe no rapport e está feliz também. Do contrário, o anti-rapport também acontece. Estou feliz e a pessoa joga um balde de água fria em você e você já murcha. Tem o espelhamento. Depois, dentro do espelhamento, tem a conexão verbal. Você vai perceber que palavras e ritmo de fala são alinhados quando você está nessa interação com um rapport. Você conhece uma pessoa, quando essa pessoa se distancia de você, você diz, nossa, que pessoa interessante, que pessoa legal, educada, parece que a gente se conhece há muito tempo. Isso é o rapport. E aí tem a conexão verbal, que é a linguagem que você e a pessoa usa, que são próximas. Sinais emocionais, olha só, o sorriso é um sinal emocional, o humor e a empatia são naturais. Você vai conversando com a pessoa, você vai concordando, você vai sorrindo, você vai se posicionando para a pessoa, você vai se abrindo. Diferente de você estar conversando com alguém e dar as costas para ela. No rapport, você tem esses sinais emocionais. E, claro, o fluxo da conversa. Olha só, a interação confortável e espontânea. Eu estou trabalhando uma aula
gravada. Eu estou em vídeo aqui. Mas do início da aula até agora, que eu paro para tomar o meu café, eu estou em uma interação confortável. Eu, a câmera e você que está aí do outro lado me assistindo. E espontânea. Então, você sempre vai perceber nos ambientes que você está quem tem esse rapport muito fácil e muito rápido. E fica a dica aí, estude sobre o rapport. Na nossa mentoria, a gente fala também, tanto na mentoria particular quanto no nosso workshop em grupo, com alunos aqui na nossa sala de mentoria, até 10 alunos, 90% das pessoas, elas não têm dificuldade com oratória, têm dificuldade com crenças. Aqui embaixo eu separei, ó. Tem gente que pensa dessa maneira, eu não posso, eu não consigo, eu travo, eu passo vergonha. E quando a gente encontra esse tipo de situação, a gente sempre pratica as dinâmicas. Então eu peço para as pessoas ficarem de pé, para que a gente possa fazer uma dinâmica que é importantíssima. Eu vou apresentar para vocês agora, para quem estava no nosso workshop já conhece, que é a técnica do espelho. Aqui na técnica do espelho, olha só, a oratória ela é emocional. Você vai responder quem você está vendo. Nós temos na nossa sala de mentoria um espelho enorme na parede. A pessoa, o nosso aluno, fica de frente para esse espelho e responde quem é que você está vendo. E aqui você começa a trabalhar essa questão da autoconfiança. Essa coisa de você olhar para você e dizer, esse cara consegue, essa pessoa é de sucesso, eu confio nessa pessoa, eu vou subir outro nível quando você está diante de você mesmo. É esse tipo de energia que a gente espera. Então nós temos essa dinâmica também. Uma coisa que é interessante compartilhar com vocês é, melhorar a mentalidade é um processo contínuo que exige autoconhecimento e prática. Então você tem que criar oportunidade para se expressar. É a famosa exposição. Você precisa ter essa exposição, criar essa exposição. Professor, como é que eu faço isso? Eu, quando era jovem, há 30 anos atrás, eu usava um gravador, fita cassete. Estudava, lia e gravava, para eu confiar na minha voz. Teste interessante. Hoje você manda um áudio, você ouve o seu áudio, meu Deus, que áudio horrível. Você tem que confiar na sua voz. Então eu gravava. Depois, aumentou assim a condição financeira, a gente comprou uma máquina, uma câmera para filmar. Então eu usava essa câmera filmando e falando. Quando eu não tinha câmera, eu usava o próprio espelho. E eu lia muito diante do espelho, a leitura para treinar a minha voz e para ter confiança na voz. Teste interessante. Como é que a gente acelera a nossa mentalidade, acelera os nossos resultados? Eu tenho um vídeo que eu passo para os nossos alunos, depois eu vou mostrar esse vídeo rapidamente, é domínio público, está no YouTube, mas a gente fala o seguinte, treine a mente antes da fala, é importante demais ter a mentalidade de segurança. E aí a gente diz o seguinte, ó, a boa comunicação começa na mente. Quem pensa antes de falar transmite confiança e clareza. Respirou, estudou, anotou, testou. Importantíssimo. Testa o que você vai fazer. Testou, aí você vai. E entenda, a leitura neste ponto ajuda bastante. Uma outra coisa, transforme o medo em energia. Professor, como é que a gente faz isso? É muito simples. Olha só como que funciona. O nosso corpo ele vai reagir igual, tanto no medo quanto na empolgação. Diga a si mesmo. Isso é energia, não pânico. E quando você faz isso, você acaba transformando a sensação de medo em força. Então, olha a mentalidade agindo novamente. Transforme o medo em energia, em vibração. E para esse item 2, a concentração ajuda bastante também. Além disso, construa confiança com pequenas vitórias. Gente, recompensas são importantes. Todos nós gostamos de recompensas. E a gente pode também fazer isso pela gente.
como é que eu faço? Celebre cada conquista, mesmo as menores. Isso é importante, é fundamental. Elas vão somar para transformar sua coragem em presença poderosa. O que é que eu faço? Eu alcancei um objetivo, que seja montar uma aula, preparar um conteúdo como esse aqui, que eu estou fazendo agora. Eu saio para tomar um café numa padaria. Eu me dou esse presente. Eu vou ver pessoas, eu vou me conectar com ambientes, eu vou escolher um lugar legal para que eu possa dizer assim, ó, pô, legal. Trabalhei lá o suficiente, deu umas 2, 3 horas de trabalho e agora eu vou me recompensar. Por quê? Porque eu mereço. E assim você vai ganhando mais confiança. Eu comentei do vídeo, eu vou passar o vídeo por conta dos direitos autorais, mas essa aqui é a nossa vinheta. Agora, a gente faz um exercício prático, que eu peço para você que está aí assistindo a nossa videoaula, fazer o seguinte, ó. Você vai anotar 3 coisas ou situações que você precisa resolver. Olha que interessante, a mentalidade confiante resolve e soluciona. Quando você tem confiança no que você está fazendo, a sua mentalidade, ela praticamente joga para o universo que a coisa já deu certo. E você passa a ter... Eu sempre falo, ó, eu vendi para esse workshop que vocês participaram, eu vendi para 7 ingressos. Mas eu pensei, pô, a última semana eu vou vender, eu vou fechar a turma com 10 ingressos. E eu coloquei isso para o universo e fui trabalhar, lógico. Fui entrar em contato com as pessoas e acabou que eu fechei os ingressos da nossa mentoria, ali do nosso workshop. Mas por quê? Porque eu acredito. Eu quero trazer agora a vocês a uma reflexão. Existem 2 coisas que o ser humano gosta mais do que sexo e dinheiro. Quando a gente fala de mentalidade, e essa regra realmente ela muda tudo, essas 2 coisas são reconhecimento e elogio. Já perceberam? Quando você chega no seu ambiente de trabalho na segunda-feira e o seu líder, o dono da empresa, o diretor, coordenador, enfim, ele olha para você e diz, olha, semana passada o teu trabalho foi sensacional, parabéns. Você está começando mais uma semana agora e eu desejo muito mais sucesso para você. Pô, o cara reconheceu o teu trabalho de uma semana atrás. Ou ele chega para você e diz, aquele tipo de transação, aquela venda que você fez para aquele grupo importante, vai somar demais com o nosso trabalho. Parabéns, você está no caminho certo. E isso vai trazer ainda mais riqueza para a nossa empresa e, lógico, para quem está conosco. Olha só, então reflita sobre isso. Trabalhe para que você seja reconhecido, para que as pessoas te façam um elogio sincero. E isso muda o jogo. Avançando, dinâmica do elogio digital. Nós temos essa dinâmica, você vai fazer um elogio verdadeiro. O primeiro, ó, escolha o tema, atenção na orientação. Você vai escolher um tema, um colega, um amigo, um produto, uma situação cotidiana. Você vai gravar um vídeo de 30 segundos, uma palavra de impacto. E essa palavra de impacto eu até entrego aqui, que são as palavras que a gente chama de palavras poderosas. Então a gente entrega aqui, ó, sol, respeito, união, valor, carinho, parceria, força, coragem. Pegou o celular, olhou para a câmera e tem que olhar bem, a gente vai falar de oratória digital daqui a pouco. Você olha para a lente e diz o seguinte, para você, meu amigo, que está me assistindo agora, para você que é meu aluno, meu estudante e que participou, muito obrigado. O respeito que eu tenho por você é enorme. Você acaba de receber um certificado que eu espero que some bastante para a sua vida. Parabéns e que você continue evoluindo. É esse tipo de elogio, que é um elogio verdadeiro, dentro de uma situação cotidiana, que a gente muda o jogo. Perfeito? Vamos avançar. Eu sempre entrego também, e aí eu compartilho com vocês, acredite em você. Importantíssimo isso. Trabalhe sempre seu psicológico. Como é que eu trabalhava quando eu era jovem? Eu li esse livro aos 12 anos de idade. Eu tinha uma condição bem bacana de poder ter tempo para ler, estudar, enfim. E o meu avô, o Clóvis, dentro de uma caixa no quarto dele tinha esse livro. E eu pedi para eu poder ler. E li,
e me encantei. Poder do Subconsciente. Esse livro eu disparo para você pelo WhatsApp em formato de PDF. Bem interessante, uma leitura bem fácil e vai ajudar bastante com esse tema de mentalidade. E a gente chega no final do nosso tema mentalidade. Eu sempre peço para você ter atenção e anotar o que for necessário. A gente faz um rápido intervalo para que a gente possa tomar uma água, tomar um coffee e voltar depois. Dando sequência no tema oratória, agora a gente vai para postura, que é o tema 2 dentro do primeiro pilar oratória. Aqui é bem interessante falar de postura, porque é um tema que muita gente desconhece. Parece brincadeira, mas é verdade. O corpo que convence antes da voz que fala. Você, quando chega no ambiente, você é notado e você não deu uma palavra ainda. Você só se posicionou neste ambiente. E aí eu peço sempre para a gente ir para a prática, que é uma dinâmica. Então, a gente apresenta para os nossos alunos. Movimento gera emoção, ou seja, se você muda, o corpo muda, o estado interno também. Essa frase é bem interessante. Na prática, o que a gente faz? A gente entrega para o nosso aluno o seguinte, a orientação de respirou, abre o peito, o ombro, a esquadria, isso é importante. Mantenha os ombros para trás. Essa postura é interessante. Cabeça erguida, aquela postura confiante. Queixo alinhado, o que é isso? Você tem um alinhamento aqui, ó, entre o ombro, o queixo e a esquadria. Tá vendo? Então você alinha bem o corpo. Pé firme no chão. Os pés firmes no chão, te passando a segurança que você precisa. E aí você tem o olhar em direção ao seu público e não olhando para o chão. Quando você tem essas orientações, você passa a se movimentar melhor. E a postura, ela ajuda, contribui para isso. Você não espera sentir confiança. Você constrói ela com a sua postura. E é verdade. As pessoas vão perceber você pela sua postura. Professor, tem outras coisas? Tem, claro. Cabelo cortado, barba feita, perfume, uma boa vestimenta, tudo isso vai ser notado pelas pessoas. Eu fui num evento recente e eu encontrei 2 jovens, eles estavam vestidos assim, eu fiquei encantado, a maneira como eles estavam vestidos, a postura deles, isso é importante também, tem que prestar bastante atenção. Do contrário, postura ruim não só te enfraquece, mas enfraquece a percepção do outro sobre você. Interessante isso, né? Quando a pessoa te vê e você não está com a postura adequada, ela já muda um pouco o conceito a teu respeito. Por isso que é importante realizar todo o exercício de relaxamento, de concentração, de respiração, para que você consiga alcançar os objetivos sem nem dar uma única palavra. Vamos lá! E aí eu sempre pergunto, qual imagem você deseja passar para quem está te vendo? O público não ouve o que você diz, ele sente quem você é. E tem que ter muito cuidado porque é uma verdade. A sua postura é o primeiro cartão de visita da sua autoridade. Certa vez eu estava aqui no estúdio gravando com um empresário lá da cidade de Blumenau e um outro empresário amigo meu aqui em Gaspar falou para mim, Alan, se tu colocar um blazer, cara, vai dar outro charme pro teu negócio. Eu gravava com camiseta. Eu prestei atenção naquilo e daquele dia em diante eu não tirei mais o blazer. E é uma verdade. As pessoas passam a ter um olhar diferenciado. Então, cuide com a sua postura também e o que você está vestindo.
O corpo é a ponte entre o que você sente e o que o mundo percebe. Eu sempre peço, seja observador. Nós temos uma atividade logo depois dessa explicação. Tem 2 minutos para definir em grupo a importância da postura. É um rápido debate na mesa. Olha só que interessante. Em grupo, discuta por 2 minutos como a postura pode mudar resultados. Então você ali no nosso workshop vai discutir, trocar ideia a respeito desse tema. Tranquilo? E aí a gente vai para a importância da postura na oratória. É importante? Sim ou não? Claro que é. A oratória, a postura dentro da oratória, ela vai te trazer confiança, vai te trazer autoridade, clareza, foco. Esses 4 elementos, eles fazem parte do teu dia a dia. As pessoas, para fazer negócio com você, precisam confiar em você, precisam saber que você tem uma autoridade, que você é claro, que facilita. A postura, ela facilita essa clareza. As pessoas olham para você e já sentem confiança já no primeiro momento. O foco, com certeza. Sentou para negociar, para vender o seu produto, o seu serviço, as pessoas vão perceber se você está com foco ali ou se tem alguma coisa rodeando o seu universo que está te atrapalhando. E a gente apresenta também uma dinâmica, que é a dinâmica de expressão, treinando a interação com o próximo. Isso é importante. Você vai subir em palco. Daqui a pouco você não pode negar o palco. Você precisa estar pronto para isso. E aí tem um teste, uma dinâmica, que é a entrada contagiante. Galera, cuide com a postura, pausas e o carisma. Faça com calma. Eu vou dar um exemplo aqui, olha só. Presta atenção aqui, ó. A postura, fique em pé, ombros abertos, firme. Frase mais gesto. Diga seu nome ou tema com um gesto que destaque você. O olhar firme para a câmera sem distrações. Truque, pense, presente, agora, claro e confiante. Diante disso aqui, a gente faz essa entrada contagiante. Nada mais é do que, eu vou tentar sair da câmera aqui, Aqui, ó, saí, eu acho que não dá mais para me ver, mas está me ouvindo, beleza. A entrada contagiante é o seguinte, você vai entrar em cena, as pessoas vão te observar a partir de agora. A entrada contagiante é mais ou menos assim, ó. Você entra sorrindo, você entra jogando o coraçãozinho, beijando, mandando beijo para as pessoas na frente, dando ok, você entra com energia dentro do palco. Aí você coloca, fique de pé, ombros, postura firme. Você tem a frase e o gesto. É com muita alegria que eu estou neste momento na presença de pessoas tão inteligentes e que me acompanham aqui pelas redes sociais, que já fizeram parte também da minha mentoria e do meu workshop. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Não se esqueça, olhando para a câmera, sem distrações e, claro, presente. Esta é uma entrada contagiante. Fica com essa orientação aí, que é interessante também. Dentro do nosso treinamento, a gente vai também abordar o uso do microfone e concedendo entrevista. Isso aqui também é uma dinâmica, treinando a interação com o próximo. Vamos imaginar que eu tenho aqui o microfone, ele está na minha mão, eu estou com o microfone ali na sala, na nossa sala de mentoria, mas eu não trouxe para o nosso espaço aqui. Mas este aqui é o meu microfone. Qual é a posição do microfone quando eu estiver usando? É nesta posição, você não vai cobrir o seu rosto com o microfone, você vai deixar ele nesta posição, certo? Um pouco distante da tua boca. Por quê, professor? Porque você evita o estouro. Quando você fala uma palavra muito forte, aí dá o estouro. Você deixa ele mais longe um pouco. E você se movimenta com leveza. Você se movimenta com inteligência, com tranquilidade. Quando você está diante da sua plateia, entenda, tem um público na sua frente, você tem o lado direito, você se conecta com o lado direito de forma leve e tranquila.
Movimenta, vem para o centro novamente. Olha o microfone na minha mão. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar agora palestrando para você que está nos acompanhando. E para quem está desse lado aqui, você movimenta o corpo. O gesto intencional de ir até o lado esquerdo é importante. Microfone na mão, sempre com leveza, tranquilidade, respiração. Pessoal, respirar oxigena o cérebro e é importantíssimo. Depois você vai ser convidado a conceder uma entrevista. E aí, como é que você deve se comportar? Já pensou nisso? Pois é. Você está em um ambiente, de repente a pessoa vira para você assim, agora eu quero que vocês acompanhem comigo o professor Alan, que está no nosso ambiente também. Professor Alan, chega aqui, nós temos aqui uma equipe de repórteres, e vai te fazer uma pergunta, enfim, vai interagir contigo, e você do nada, a câmera está ligada na sua cara, no seu rosto, e tem um monte de microfone voltado para você. Vamos para a dica importante. Vamos imaginar que o repórter está aqui. Você olha para ele, a câmera está lá. Professor Alan, por que é importante estudar comunicação, estudar oratória? Levemente, não se esqueça, a câmera é o público. Então você vai olhar para a câmera e em alguns momentos você vai voltar para o repórter. Não se esqueça de agradecer a pergunta. Pedro, muito obrigado pela sua pergunta. Para você que está nos acompanhando, é importantíssimo você estudar comunicação. Por quê? Primeiro, você consegue melhor qualidade na sua negociação, você consegue ter uma atenção diferenciada das pessoas que estão te observando e, sobretudo, estudar comunicação te traz confiança, Pedro. A confiança é importante para quem é estudante de oratória. Então, usando esses pilares, tente melhorar a cada dia e a cada momento. Muito obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Você percebeu? O Pedro está aqui, eu respondo olhando para ele e principalmente para a câmera. Eu dou ênfase olhando para a câmera. É dessa maneira que a gente vai trabalhar. E aí, avançando, o que chamou sua atenção, tome nota, e a gente vai para o nosso próximo tema, que é outro tema importantíssimo, que é a oratória digital. Como eu comentei, esse tema aqui, ele é recente, deve ter uns 10 anos, e muda todo o jogo da oratória. Isso aqui é interessante pra caramba, eu quero que vocês tenham bastante atenção nesse tema. O conteúdo deve ser rápido e pontual. Na oratória digital é completamente diferente do que a gente vê por aí. E quem pode usar? Todo mundo que está nesse universo digital. A oratória digital de dicas que são rápidas e importantes para todos que estão nos assistindo agora. Só um ponto antes, para você que está assistindo essa videoaula, muito obrigado pela sua companhia. Se quiser participar do nosso workshop, por favor, entre em contato com o telefone que está aqui na sua tela. A gente realiza uma vez por mês, às vezes 2 vezes, dependendo da demanda, o nosso workshop na nossa sala de mentoria, para 10 alunos apenas. Muitos empresários, muitos vendedores, muitas pessoas que lidam com o público participam da nossa mentoria, do nosso workshop, tá bom? A oratória digital, ela funciona da seguinte maneira: clareza, frases curtas e simples, informações rápidas e diretas ao ponto, simpatia, alegria e botão de ação. E, muito importante, sem ruídos na fala. Na oratória digital, o ouvinte não perde tempo. Se liga nisso. Alan, o que são ruídos na fala? Vamos lá. Tipo assim, veja bem. Ou amorosidade na fala. Obrigado pela tua pergunta. Bom, eu gostaria... Você entendeu? Ruídos demais. Muitos vícios de linguagem. Isso atrapalha bastante quando o assunto é oratória digital. Então,
Bastante atenção, tá bom? E aí a gente apresenta também um trabalho em dupla, treinando a interação com o próximo, tem a nossa dinâmica, que é muito simples, você fez aí comercial de 30 segundos, uma dinâmica prática com o celular na mão. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Você vai dizer o seu nome, o tema, você vai falar do tema escolhido. E aqui a gente sempre pede para você treinar e capacitar melhor a sua criatividade. Beleza? Tamo junto. Acompanhe agora, depois da oratória digital, o resumo do tema 3, estude as ferramentas com calma. A gente vai para um outro tema que é storytelling. Gente, é a habilidade de contar boas histórias. O storytelling ele tem início, meio e fim. E como é que funciona? Vamos lá. Qual a importância para a oratória e as vendas? Bom, o storytelling tem o objetivo de emocionar, inspirar e mover sua audiência para a ação. Você faz uso do storytelling para pegar o coração da pessoa, para trabalhar bem esse tipo de emoção. E aí, é sabido que os principais players do mundo usam o storytelling. Primo Rico, Tony Robbins, Flávio Augusto, Pablo Marçal, todos eles conseguem utilizar muito bem o storytelling. Onde é que você faz a aplicação do storytelling? Primeiro, profissionais da área de marketing e de vendas, a própria educação, a comunicação, a liderança. Quando você domina o storytelling, você consegue praticar e colocar eles nesta gaveta importante, nesta prateleira importante. Dicas que são práticas. No storytelling, o volume e tom de voz, o contato visual e o ritmo de fala somam bastante. E eu quero entregar agora que o storytelling ele dispara a famosa senoide emocional. Alan, não conheço isso aí, nunca ouvi falar. Calma, vamos lá. Provoca várias sensações. Raiva, felicidade, ondas emocionais que não deixam que o enredo fique chato. Pessoal, a gente não ouve com o cérebro apenas, a gente ouve também com o coração. E tem exemplos dos mais variados. Quais são as principais técnicas para contar histórias inteligentes? Eu separei 5 principais técnicas para compartilhar com você que está nos assistindo. Conecte com emoção. Comece envolvendo o público. Quer ver um exemplo? Recentemente, nós precisamos fazer uma cirurgia no coração do meu filho. E isso contou com o apoio da comunidade de Gaspar. Olha só, emoção. E foi verdade. Tenha um protagonista. Quem foi o protagonista? O meu filho. Depois, o desafio, cirurgia no coração. E aí você tem que seguir a estrutura. O início, o conflito, o clímax e a conclusão. Se você analisar só a introdução que eu fiz com relação à cirurgia no coração do meu filho, você já tem uma história enorme para contar. Mostre, não apenas conte. Use ações e diálogos. Quando a gente levou o nosso filho para a sala de cirurgia, nós ficamos na sala de espera. E para quem conhece a sala de espera, é muito angustiante. Portanto, você precisa ter muita fé e acreditar que vai dar certo. Finalize de forma memorável. Deixe uma frase ou uma lição marcante. O que eu aprendi com a situação do meu filho? Eu aprendi que precisávamos, eu e a família, ter mais cuidado com a nossa vida financeira. E fica a dica para você. Analise com calma. Guarde o seu dinheiro. E dessa maneira você vai conseguir evoluir e realizar os seus sonhos. Mudou na sua chave? Mudou.
Isto é o storytelling em 5 passos. Treine o seu, avalie o seu com calma para ver de que maneira você consegue ampliar isso. Qual a sua história e por que as pessoas devem comprá-la? Tem que analisar isso e saber contar muito bem a sua história. A gente tem logo depois desse slide um vídeo com Clóvis de Barros Filho que a gente coloca na nossa mentoria também. Tem exemplos importantes? Olha só o tema da vitória. Isso é um modelo de storytelling que arrebatou o país inteiro com um dos grandes ídolos brasileiros, Ayrton Senna. Mas tem vários. Tem o Tetra do Galvão Bueno, tem discurso do Hitler, que também é um storytelling enorme. Tomou nota? Onde você pode aplicar o storytelling? Responda para mim. Separe 3 ambientes e seja feliz. Ah, eu consigo aplicar na minha vida familiar, na minha vida social, na minha vida profissional. É contigo. Vamos continuar? Para fechar o tema discurso, para fechar o tema oratória, no primeiro pilar, discurso. E aqui é bem interessante, tá? Como é que a gente monta um discurso? Eu vou apresentar para vocês, e para quem esteve no nosso treinamento, viu e acompanhou isso na prática, frases de criação. Então, frases curtas para iniciar o discurso, desenvolver o discurso e finalizar o discurso. Isso aqui é uma receita flexível que você não vai engessar. Você vai simplesmente tomar ela como uma verdade e depois você amplia para melhorar constantemente. Iniciando o discurso, você vai escolher uma de cada e anotar o que você está vendo. Olha só, você pode iniciar um discurso com um gancho. Já imaginou um mundo onde as pessoas resolvessem de fato estudar comunicação? Começou o discurso. Você pode começar perguntando, fazendo uma pergunta provocativa. Qual a importância da comunicação para você desenvolver melhor o seu negócio, a sua empresa? Você também pode ter uma estatística impactante. 85% dos conflitos surgem por falta de clareza na comunicação. Sim ou não? Isso é uma maneira de começar o discurso também. Citação inspiradora. Como disse Dale Carnegie, comunicação eficaz é a ponte para a clareza. Frases que iniciam. Aqui é um universo enorme, dá para fazer um monte de coisa, mas essas foram as que eu separei para você. Eu gosto da frase do Albert Einstein, ou Albert Einstein também, enfim. Ele diz, a mente que se move ao conhecimento jamais retorna ao seu tamanho original. Então você cria. E aqui uma dica bem interessante quando a gente está falando de discurso, e volta lá um pouquinho no storytelling, dica que não está na nossa aula, importante agora. Tenha a sua música preferida, tenha a sua frase preferida e tenha o seu início de fala preferido. Entendeu? Frase preferida, música preferida e início de fala preferido. Foi chamado para começar um discurso. Muito boa tarde a todos, eu me chamo Alan Santiago, sou professor, trabalho com comunicação há 15 anos, sou pai do Rodolfo, da Alana e do Henrique, sou casado com a Josiane Luiz, moro no bairro Gasparinho, aqui nessa cidade maravilhosa, a cidade de Gaspar. Isso é um discurso pronto, a entrada do discurso. A música, eu gosto e adoro Hotel Califórnia. Eu estava até agora na Rádio Sentinela, essa semana, e o Léo falou, Alan, me dá uma música aí, uma música, como diz o Emerson Ceará. Hotel Califórnia. É uma batida, uma guitarra, uma letra linda e não tem quem não goste. Se liga nela. E claro, eu dei a frase, eu dei o discurso, a música e agora a frase. A frase é a do Albert Einstein, a mente que se move ao conhecimento jamais retorna ao seu tamanho original. Isso é uma frase para você finalizar o seu discurso, a gente vai ver isso daqui a pouco. Desenvolvimento do discurso. Como é que você desenvolve? Que são frases para desenvolver a conversa. Eu separei com calma essas aqui, ó. Faça uma pergunta retórica. Você já fez a abertura, agora vamos para o discurso em si.
Para você que está nos acompanhando aqui, não seria incrível se a comunicação fosse uma aula didática no ensino médio e no ensino fundamental? Você já começa com uma pergunta interessante. Além disso, você vai conectar com a emoção da audiência. Imagine a sensação de ver o seu filho sendo premiado como um dos melhores oradores do mundo. Depois você tem, use exemplos concretos. Por exemplo, eu gosto muito de Flávio Augusto, de Pablo Marçal, de Paulo Vieira, do Primo Rico, pessoas que performam, pessoas de sucesso. Mas não é que eu copio isso, eu gosto da maneira como eles falam ao público. Eles são o meu exemplo, o que eu costumo estudar e espelhar. Além disso, vamos lá. Opa, acho que passou demais, agora foi. Repita a palavra-chave. Assim como vimos lá no começo, a comunicação é fundamental para desenvolver pessoas, ambientes. E assim você continua. E agora falando, faça uma chamada à ação. Então, o que podemos fazer para, de maneira inteligente, contribuir com a comunicação dos alunos desta escola, dos profissionais dessa empresa? E assim a gente vai avançando. Anota o que você acha interessante e depois monte o seu discurso. Agora, para finalizar, como é que a gente finaliza isso aqui? Olha só, agradecimento. Obrigado a todos, foi incrível compartilhar este momento com vocês. Aqui não tem como fugir, é super de praxe fazer o agradecimento. Expectativa. Na nossa próxima videoaula, vamos descobrir como transformar ideias em resultados e fazer com que a sua empresa cresça ainda mais no ano de 2026. Mas saiba, para isso acontecer, você tem que realizar o estudo da comunicação, do atendimento e das vendas com o professor Alan Santiago, aqui na cidade de Gaspar, no bairro Gasparinho, na sala de mentoria do professor. Ficou legal, hein? Metáfora. Ideias são sementes, só crescem com ação. Dá para finalizar também assim. E, lógico, que se isso aqui fez sentido, eu peço que você deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe a nossa videoaula. Vamos para o próximo item, o pilar 2, que é o atendimento. E voltando para apresentar para vocês o segundo pilar do nosso workshop. O segundo pilar tem a ver com o atendimento. É um tema importante e a gente sabe da dificuldade das empresas, sobretudo no comércio, de realizar um atendimento eficiente. E eu entrego para vocês um guia de atendimento ideal. Sempre lembrando que ele é flexível. Existe o passo a passo, mas depois que você domina este passo a passo, crie o seu próprio formato de atendimento, que tem a ver com a sua empresa, com o seu negócio e com o seu produto. Conexão inicial, encante na primeira palavra. Então, a pessoa entrou na tua empresa, vamos dar o exemplo de uma loja. A pessoa entrou na tua loja. Seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem com você? Olha só, conexão inicial. Depois, diga o nome do cliente. Como é seu nome? Oi, senhor Paulo, tudo bem? Que bom te ver aqui. Apresente-se com propósito. Eu me chamo Alan Santiago e estou aqui para garantir que você tenha a melhor experiência. No que posso lhe ajudar hoje, senhor Paulo? Depois, perceba o clima do cliente e ajuste o seu tom. Se ele for mais formal, continue na pegada mais formal. Se ele for mais liberal, sorri, brinca. Faça isso também. Você vai se adaptar, percebendo o seu cliente. Isso aqui é uma roda que já roda há milhões de anos. Não tem mistério nisso. Mas tem muita gente lá fora que não está fazendo o básico e não está fazendo o básico bem feito. E aí é onde dá o problema. Toque mágico. Um sorriso verdadeiro transforma qualquer interação.
Qual é o toque mágico? O sorriso. Parece brincadeira, mas é verdade. O sorriso vai ajudar você a desenvolver essas habilidades. E aí, eu quero apresentar para vocês este vídeo aqui, ó. Olha só que interessante. Um exemplo de rapport. Olha aí, ó. Ó. Cumprimento. Sacou? Então, dentro do atendimento, sorriso, leveza, fluência no argumento. Depois desse início, você tem o entendimento. O entendimento é o seguinte: escute com atenção total o que o seu cliente está lhe falando. A pergunta poderosa: como posso tornar sua experiência perfeita hoje? Perguntas abrem portas demais. Escutativa: mostre que está atento. Entendi, mas vamos resolver juntos. Depois, confirme o que ouviu. Então você busca, aí você resume a necessidade do cliente. Certo? Beleza. Com calma, leveza, sem forçar a barra. Importante isso aqui, tá, pessoal? Quando você domina a comunicação, você não parece bobão. Você parece seguro, inteligente, educado, perspicaz. O bobão é aquele cara que quer fazer além do que ele sabe fazer e acaba passando vergonha. Muito cuidado com isso. Vamos lá. Qual é o toque mágico aqui? Clientes confiam 10 vezes mais quando percebem que são compreendidos. Depois disso, entregue valor e surpreenda. Surpreenda. Aceita um café? Quer tomar uma água? Nessa compra que você está realizando, eu não tinha te falado antes, mas agora vem aqui o grande segredo. Você vai receber 15% de desconto, se você fizer no dinheiro ou no Pix. Olha só, você está surpreendendo o cliente. Se era assim, ele vai pagar 85. Aqui, ó, apresente soluções inteligentes e empolgantes. Dependendo do produto que você vende. Se não souber algo, seja transparente. Senhor Paulo, o senhor me perdoa? Só deixa eu perguntar para o meu cliente, para o meu gerente a respeito disso, já volto com a resposta. Só um minuto. Enquanto isso, tem uma água, tem um café. Gente, é tudo tranquilo. Mas você tem que estar pronto para isso. E entregue a famosa solução. Fico feliz em ajudar. Sempre que precisar, conte comigo. Não esqueça, tenha bons argumentos. Se a pessoa gosta de falar, deixe ela, alimente ela com a pergunta certa, o argumento certo. Eu quero te entregar agora extras que é para encantar ainda mais o seu cliente. Personalize cada contato. Anote detalhes importantes do cliente. Faça isso com calma, por isso que a gente pede, para aula como essa, caneta e bloco de anotação são importantes. Depois, peça feedback natural. Senhor Paulo, tudo certo com o nosso atendimento? Precisa de mais alguma coisa? Eu estou aqui à sua disposição. Depois, energia positiva sempre. Atitude, sorriso e entusiasmo contagiam. Senhor Paulo, quer tomar mais um café? Quer tomar mais uma água? Tem mais algo que eu precise fazer por você? Por favor, estou aqui à sua disposição. Use humor leve e elogios sinceros. Criam conexão emocional e instantânea. Se você está vendo ele com a camisa do Flamengo, elogie o Flamengo. Tá, boa camisa, camisa bonita, eu também sou flamenguista. Ele não precisa saber que tu é vascaíno. Você precisa de rapport. Depois, com calma, se vocês tiverem uma amizade, sabe que eu sou flamenguista, eu sou vascaíno, cara. Seja verdadeiro com o seu cliente, brinque com ele, leve ele na esportiva. Tem pessoas que gostam. E se você perceber que não é desse jeito, paciência, vai para o próximo. O resumo visual em 3 passos. Primeiro, conexão, entendimento e a solução, resolvendo o problema do seu cliente. Esses detalhes contam demais. E agora a gente vai falar sobre o atendimento digital.
Você percebe que esse universo cresceu bastante. Os detalhes contam muito também. No atendimento digital, a agilidade é necessária. E aí, fica aqui de lembrete. WhatsApp e Instagram. Responda rápido. Caiu lá, ou você está respondendo ou alguém está respondendo. Muitos clientes ficam chateados. Mandam a mensagem às 8 da manhã e vai ser atendido só às 3 da tarde. Infelizmente acontece. Lembre-se, conecte-se, compreenda, entregue e transforme clientes em fãs. Como você gostaria de ser atendido? Isto aqui é uma dinâmica de simulação para quem participa do nosso workshop. Como é que você gostaria de ser atendido? Venha simular. Então a gente finaliza esse tema fazendo a tradicional. Perguntas? Vamos seguir para o nosso terceiro pilar, que é o pilar das vendas. Então lá, a gente atendeu. E vocês viram de forma prática como. Agora, nós vamos vender, entender sobre esse universo das vendas. Mas para isso, eu preciso explicar conceitos que são importantes. Leads são potenciais clientes que demonstraram interesse em um produto, serviço ou marca. Tranquilo? Ali, sem novidades. Ok. E quais são os tipos de leads? Isso aqui eu vivo direto, eu faço prospecção de clientes para o meu canal e para o próprio workshop. Lead frio, demonstrou pouco interesse, ainda não conhece bem sua marca, você. E entenda uma coisa, quando a gente está falando de vendas, atenção agora. As pessoas não compram a marca, as pessoas compram o seu produto? Não, as pessoas compram você. É o sorriso, é a tranquilidade, é a inteligência, é a educação. Tudo isso as pessoas compram primeiro. Lembra da postura? Lead morno. Já interagiu, mas ainda precisa de mais informações ou confiança. Aqui no lead morno, como é que funciona para mim? Eu coloco o outdoor, eu vou numa rádio, eu faço um vídeo, eu impulsiono alguma coisa para chegar nos meus clientes, para que eles possam entender o seguinte: preciso estar lá com o professor Alain. E tem os leads quentes. Isso aqui é interessante, tá? Está pronto para comprar, só precisa do empurrão certo. Você já fez contato com a pessoa fala, eu vou aí, mas olha só, deixa para frente e tal. E aí você encaixa a conversa certa e a pessoa vem. Tá bom? Aqui, tipos de leads. Dentro das vendas, a gente estuda a abordagem. 3 maneiras de abordar clientes. Que interessante, pessoal. Se liga nos exemplos. Olha só. Consultiva. Você vai perguntar antes de vender. Você vai entender a necessidade. Você vai mostrar solução personalizada. Você vai fazer uma consulta. Beleza? Depois você tem a abordagem de valor. Destaque os benefícios e os diferenciais. Você vai usar exemplos e depoimentos. Você vai focar em resultados que são concretos para a sua marca e para você. E depois, relacional. Aqui você está construindo conexão e confiança, demonstrando empatia, relacionamento a longo prazo. Os meus clientes aqui no Valor Entrevista retornam, porque eu já estou na abordagem relacional. Com muitos, eu passo pelas 3, mas com muitos eu já estou aqui. As pessoas já sabem que eu existo, as pessoas já estiveram aqui e elas estão voltando para trabalhar novamente um vídeo, uma mensagem aqui no nosso trabalho, no nosso canal. Dentro da abordagem, não se esqueça, sorria. Bom, o que evitar nas vendas? Gente, falar demais sem ouvir. Entenda o cliente antes de apresentar o produto. Ser agressivo ou insistente. Evite pressionar ou empurrar vendas. Ignorar objeções.
Trate dúvidas com empatia e clareza. Captou? Isso aqui é uma roda sequencial. É um ciclo PDCA. Não para nunca. Você estuda, analisa e continua. Você vai conhecer o poder também. Quando você aplica as vendas, você precisa conhecer o poder do próximo. Alan, o que é isso? Quando eu estou vendendo, eu ofereço para o Paulo. O Paulo não me dá atenção. Eu vou para o João. Próximo. E eu vou assim vendendo o meu produto, o meu serviço sempre. O poder do próximo é libertador. Bom, vender é uma arte, isso todos nós sabemos. Não conhecer o produto é um problema para ser evitado. Você tem que demonstrar segurança e domínio do que você oferece. Desconsiderar o relacionamento, você precisa saber valorizar o follow-up e também o pós-venda. Saiba disso. Relacionamento nas vendas te posiciona, te traz mais clientes. Negligenciar a personalização. Isso aqui é interessantíssimo para que você consiga evitar problemas. Negligenciar a personalização. Tá? Muita atenção. Você vai adaptar a abordagem ao perfil e necessidade do cliente. É o que não fazer no atendimento. Diante dessas informações, vender é uma arte. Evite esse tipo de abordagem. E aí a gente faz uma dinâmica, que aí é com o celular, pesquisando um produto e apresentando aos possíveis clientes na sala esse produto que você está oferecendo. Nessa dinâmica, a gente sempre orienta, faça do seu jeito, como você gostaria que alguém apresentasse para você. Como é que você gostaria de ser atendido? Essa é a dinâmica para as vendas. E eu separo sempre 3 modelos de textos. O consultivo, o de valor e o relacional. Eu entrego isso para vocês que estão no nosso treinamento. Para quem fez a nossa mentoria, sabe da importância desses 3 e importantes modelos. O que não pode faltar em uma venda? A gente pula um outro nível e fala do conhecimento do produto, falamos também de entender o cliente e mostrar valor. Além disso, o que não pode faltar em uma venda? Tratar objeções, relacionamento, chamada para ação, que é a orientação, o próximo passo do cliente. Vender é uma arte, então você está vendo aqui o que não pode faltar. Já vimos o que evitar, agora o que não pode faltar. E lógico, perguntas. O nosso treinamento, como vocês perceberam, ele é todo dinâmico. Você está sempre sendo levado a participar e é importante que você participe. Ok? Para a gente fechar o nosso treinamento, a gente faz os depoimentos, realiza os depoimentos. Eu agradeço. Eu tenho sempre uma declaração profética e uma ancoragem. Repita comigo, eu peço. Minha voz tem valor, minha mensagem carrega poder. Não fui chamado para me calar, mas para liberar transformação. E aí, eu faço sempre meu pitch de venda, venha fazer a minha mentoria. À disposição para maiores informações, como é que funciona? São 6 aulas particulares, uma aula por semana de 1 hora e 30 minutos. O investimento é de R$ 1.500. Para quem participa do nosso workshop, tem um desconto especial e a mentoria fica em R$ 1.200. E claro, eu te convido a vir conhecer o nosso trabalho e a facilidade, olha aí eu encantando de novo e surpreendendo, em até 10 vezes esse valor no cartão de crédito. Pessoal, esse material faz parte do treinamento de oratória do professor Alan Santiago. Eu espero de coração vê-los felizes. O conteúdo é de domínio público, estão aí nas literaturas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Desejo um excelente futuro e muito obrigado, parabéns e gratidão por você estar conosco. Beijo no coração. Esta é a nossa
mentoria, o nosso workshop aqui na nossa sala de mentoria. Se você gostou, eu te convido a participar do próximo. A gente realiza uma vez por mês. Eu vou intensificar isso. Vou colocar 2 vezes por mês, a cada 15 dias. Mas é dessa maneira que a gente trabalha. Muito obrigado pela sua participação, por confiar no trabalho do professor. Siga as nossas redes sociais, acompanhe a gente no canal Valor Entrevista também. Nos vemos em breve e eu te aguardo aqui. Um abraço.